Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Como foi combinado, ficou faltando da gente conversar a respeito do regime de bens, né? Então a gente terminou as causas de anulação do casamento na última aula e faltou a gente falar agora a respeito do regime de bens entre os cônjuges, né? A parte do direito patrimonial do casamento. Bom, o regime de bens está previsto, pessoal, a partir do artigo 1639 do Código Civil. Então, a partir de lá, a gente tem as disposições relativas aos regimes de bens do casamento. Primeira observação que a gente tem que fazer aqui é que esses regimes de bens, eles se aplicam tanto ao casamento quanto à união estável. Então, tanto o casamento quanto a união estável podem ter qualquer desses regimes que estão previstos aqui no Código Civil. Outro detalhe que a gente não pode esquecer é que os regimes de bens eles são regidos pelo princípio da liberdade dos regimes de bens. Então, a escolha de regimes de bens ela é livre, em regra, para os nubentes. E essa escolha pode se dar, inclusive, fora dos regimes previstos no Código Civil. Então, não são apenas esses regimes que estão previstos aqui no Código Civil que são possíveis. Desde que haja o que a gente chama de pacto antinupcial, a escolha ela é completamente livre. Pode escolher qualquer regime, inclusive criar um regime próprio. Tudo bem? Então, o que a gente precisa saber a respeito dos regimes ainda como introdução? Bom, além de que vai ter essa liberdade de escolha de regimes, além do fato de que esses regimes se aplicam tanto ao casamento quanto à união estável, a gente precisa lembrar também que esses regimes de bens, eles podem ser determinados pela lei em algumas hipóteses. A gente já conversou a respeito disso quando a gente falou a respeito do regime de separação obrigatória. Então, o regime de separação obrigatória é um regime que decorre diretamente da lei. Aqui a gente não vai ter a opção, a liberdade por parte dos nubentes. Né? Então, quando que a gente vai ter esse regime de separação obrigatória? Pessoal, isso está disposto no artigo 1641. Olha lá, o que fala o 1641? É obrigatório o regime de separação de bens no casamento, inciso 1º, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Então, casou e estava mediante causa suspensiva lá do artigo 1523, vai ser adotado o regime de separação obrigatória. Inciso 2, da pessoa maior de 70 anos, também já conversamos a respeito dessa hipótese. E inciso 3º, de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. A gente viu que hoje não existe mais suprimento judicial daquele que não atingiu idade núbil, né? Que o 1520 ele foi alterado. Antes havia a possibilidade de suprimento judicial para o caso de gravidez, que hoje não existe mais. Então, a gente só tem suprimento judicial daquele menor com idade núbil, ou seja, maior de 16 que quer casar, mas os pais não dão o consentimento, ele vai e pede para que o juiz autorize o casamento. Se ele casou mediante essa autorização do juiz, vai ter que ser obrigatória a adoção do regime de separação, beleza? Outro detalhe, né? Quando a gente fala de regime de bens, nós temos o chamado regime supletivo ou regime legal. Então, na ausência de pacto antinupcial, ou se nós tivermos algum problema com esse pacto nupcial, se ele não tiver validade, por exemplo, vai ser adotado o regime da comunhão parcial. Mas, pessoal, de novo, isso vale para o casamento e para a união estável. A gente vai ver que na união estável a gente não fala em pacto antinupcial, mas em contrato de convivência. E no contrato de convivência também pode-se adotar qualquer regime. No entanto, se houver uma união estável e não tiver contrato de convivência, adota-se diretamente o regime da comunhão parcial. Tudo bem? Casamento é a mesma coisa. Então, não tem pacto antinupcial, regime de comunhão parcial. Maravilha. Em relação ao pacto antinupcial, a gente precisa lembrar alguns detalhezinhos. Primeira coisa é que esse pacto antinupcial precisa ser realizado como requisito de validade por instrumento público, ou seja, por escritura pública. Então, pacto antinupcial precisa ser realizado por escritura pública. Se não for, esse pacto não terá validade. Tudo bem? Cuidado com esse detalhe,
pacto antinupcial que não foi feito por escritura pública não tem validade. Esse requisito não vale para a união estável. Então, contrato de convivência pode ser feito por escritura pública, mas também pode ser feito por instrumento particular, tanto faz. Beleza? Então, aqui toma cuidado que a gente tem uma diferenciação do casamento em relação à união estável. Então, para o casamento, requisito de validade do pacto antinupcial é justamente a necessidade de escritura pública, enquanto que para a união estável, né, para o contrato de convivência, não existe essa necessidade de escritura pública. Beleza. Então, o pacto antinupcial, para ser válido, vai ter que ser feito por escritura pública. E para ser eficaz, ou seja, para surtir os seus efeitos, precisa que haja a superveniência do casamento. Então, mesmo que o pacto seja feito antes do casamento, por isso ele é antinupcial, né, feito antes do casamento, ele só terá efeitos a partir do momento que o casamento for realizado. Então, fez o pacto antinupcial mediante escritura pública, mas não realizou o casamento, apesar daquele pacto antinupcial ser válido, ele é ineficaz. Ele é um pacto ineficaz. Tudo bem, gente? Beleza. E aí a gente precisa conversar também, antes da gente entrar efetivamente em cada um dos regimes, vamos conversar um pouquinho a respeito da outorga uxória, outorga marital ou outorga conjugal. O que é isso, né, pessoal? É o consentimento do outro cônjuge que será necessário para alguns regimes de bens, quando for de fazer disposição de bens. Então, por exemplo, compra e venda de determinado imóvel, a depender do regime, para que seja feita essa compra e venda, preciso da autorização do outro cônjuge, senão essa compra e venda será anulável. E essa anulação passa a contar do fim do casamento, prazo de 2 anos para requerer a anulação desse negócio jurídico feito sem observância da outorga uxória ou marital. Então vamos lá, quando que eu vou precisar então de outorga uxória, outorga marital ou outorga conjugal? Pessoal, isso está previsto no artigo 1647. Olha lá, vamos ler o 1647. Ressalvado o disposto no 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? O que fala esse 1648? O 1648 vai falar que o juiz pode suprir a outorga. Então, aqui, novamente, a gente tem uma possibilidade do juiz alterar a vontade das partes, né? Modificar, suprir o consentimento de uma parte que não quer dar aquele consentimento. Então, novamente, a gente vai ter essa possibilidade. Segundo detalhe que a gente precisa observar, ainda no caput do 1647, é que ele vai dizer que vai precisar desse consentimento em todos os regimes, exceto de separação absoluta. Cuidado, hein? Separação absoluta não é separação obrigatória. Separação absoluta, ela pode ser chamada de separação convencional ou separação total. É um regime que tem características diferentes da separação obrigatória. A gente vai ver logo em seguida essas características, tudo bem? Então, aqui quando ele fala separação absoluta, não é separação obrigatória. É um outro regime que a gente vai conversar mais pra frente. Beleza. Então, precisa de outorga em todos os regimes, exceto na separação absoluta. Para quais atos? Vamos lá, inciso 1º. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Alienar pode ser alienação gratuita, alienação onerosa, uma compra e venda, uma doação, por exemplo, né? Alienação tem a ver com disposição, a gente já sabe que é. Gravar de ônus real é dar em garantia. Então, se você for vender o imóvel, se você for doar o imóvel, se você for dar o imóvel em garantia, você precisa da outorga conjugal, exceto se for casado no regime de separação absoluta. Tudo bem? Inciso 2º, pleitear como autor ou réu acerca desses bens e direitos. Então, também nas ações que dizem respeito a bens imóveis, a gente precisa também da outorga dos cônjuges, tá? Aí, inciso 2º. Inciso 3º, prestar fiança ou aval, que são formas também de garantia, né? Mas por que não
que está separado aqui, o inciso primeiro e o inciso terceiro? Porque lá no inciso primeiro nós estamos falando de garantias reais relativas ao imóvel. A gente vai estudar isso quando a gente estudar direitos reais lá no último ano. E aqui no inciso terceiro nós estamos falando de garantias fidejussórias, são chamadas também de garantias pessoais. Aqui quem responde não é um bem do patrimônio, mas é o patrimônio como um todo, é o devedor como um todo, a figura do fiador como um todo. Tá? Então tem essa diferença aqui, mas fiança e aval nada mais são do que garantias. Inciso 4, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então, daquilo que a gente entender como bem comum, também, se for doar, vai precisar de outorga marital, outorga uxória ou outorga conjugal. Pessoal, uxória é o X-O-R-I-A, uxória, tá? É relativo à esposa, marital relativo ao marido, conjugal relativo ao cônjuge. Tudo bem? Afinal das contas, né? A gente pode usar qualquer uma dessas expressões a depender do caso. Primeiro detalhe que a gente precisa colocar em pauta é que o STJ entende que não há necessidade de outorga uxória se estiver falando de união estável. Então, esse artigo 1647 aplicar-se apenas para o casamento. Então, eu só aplico 1647 se eu estiver falando de casamento. Se for união estável, não tem necessidade de outorga conjugal ou de outorga marital ou uxória. Tudo bem? Maravilha? Beleza, falamos do prazo, né? Já conversamos a respeito do suprimento do juiz. Em relação à outorga, é basicamente isso que a gente precisava conversar. Então, dei uma olhada com bastante atenção depois no artigo 1647 e os incisos do 1647. Tudo bem? Agora a gente já pode começar a conversar a respeito de cada um dos regimes de bens. O Código prevê 5 regimes de bens diferentes, 2 regimes de comunhão, 2 regimes de separação e um regime misto, que abarca tanto comunhão quanto separação. Como que funciona esses regimes? Vamos começar a conversar a respeito do regime da comunhão universal. Vou pegar aqui os artigos para a gente dar uma olhada. Mas qual que é a ideia do regime da comunhão universal? Olha lá. A comunhão universal está prevista no 1667 e seguintes. E a ideia do regime de comunhão universal é que terá a comunicação de todos os bens, sejam os bens presentes, sejam os bens futuros, sejam os bens passados. Então, todos os bens e todas as dívidas comunicam entre o casal. Isso significa que o casal vai ter apenas um patrimônio, que é esse patrimônio comum. Então, vamos supor que uma determinada pessoa foi se casar. No momento do casamento, ela tinha um apartamento que valia R$1 milhão. Casou, esse apartamento vai comunicar com o cônjuge? Se o regime for comunhão universal, esse apartamento irá se comunicar com o cônjuge. O que isso significa? O que significa comunicar? Significa que em eventual divórcio, eventual dissolução desse casamento, a pessoa vai ter direito à meação daquele imóvel. Meação é a parcela de 50% do imóvel. Então, vamos supor que só esse cônjuge tinha um apartamento antes de casar, o outro não tinha absolutamente nada. Durante o casamento, eles também não conseguiram mais nenhum patrimônio e eles se casaram no regime da comunhão universal. Esse apartamento de 1 milhão, então, faz parte dos bens comuns, faz parte do que a gente chama de comunhão e vai ser objeto de futura meação se houver um divórcio. Então, em eventual divórcio, o que vai acontecer? 500 mil para um, 500 mil para o outro, relativo ao valor desse apartamento de 1 milhão. Tudo bem, gente? Então, essa é a ideia aqui, né? No regime da comunhão universal, tudo se comunica. Eu vou ter apenas um patrimônio. Esse patrimônio, ele é tido como patrimônio comum, bens comuns, o que significa que serão objeto de futura meação. Tranquilo? A gente vai ter algumas exceções. Essas exceções, ou seja, aquilo que não vai fazer parte da comunhão, vai estar disposto no artigo 1668. O que a gente tem que tomar cuidado com esse artigo 1668? A maioria dos bens que estão aqui dispostos no 1668
dizem respeito a bens de uso pessoal. Então, por exemplo, um advogado casou com um dentista. Os livros profissionais do advogado e os apetrechos profissionais do dentista não vão se comunicar, não teria razão de ser. São bens de uso profissional, não comunicam, não vou ter que fazer meação desses bens, cada um fica com o que é o seu. Roupas, joias, óculos, enfim, esses bens também que são de uso pessoal. Vai ter meação deles? Não vai ter meação, cada um fica com o que é seu. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha no 1668, olha lá. São excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Vamos tomar cuidado aqui, né? Esse inciso primeiro vai falar dos bens que são doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Pessoal, nós temos 3 cláusulas que são possíveis de serem apostas tanto para a herança quanto para a doação. Quais são elas? A gente tem a cláusula de incomunicabilidade, que é essa que está prevista aqui. Basicamente, pela cláusula de incomunicabilidade, eu determino, por disposição da vontade, que aquele bem que foi doado ou que foi herdado, ele não comunica com o cônjuge. Por isso que ele é chamado de cláusula de incomunicabilidade. Além da cláusula de incomunicabilidade, nós temos também a cláusula de impenhorabilidade. O que isso significa? Que aquele bem, por disposição da vontade, ele é um bem impenhorável. Além dessas 2 cláusulas, a gente tem a cláusula de inalienabilidade. Essa cláusula de inalienabilidade abarca todas as outras. Então, o bem que está mediante cláusula de inalienabilidade, ele é um bem incomunicável, um bem impenhorável e um bem inalienável, ou seja, não pode ser disposto. Beleza? São essas 3 cláusulas que podem aí ser usadas tanto na doação quanto na herança. Então, se eu tiver um bem que foi herdado com essa cláusula de incomunicabilidade, esse bem não faz parte da comunhão. O próprio nome da cláusula já diz isso, né? Então, se eu tiver uma pessoa casada no regime de comunhão universal, a única coisa que vai estar excluída dessa comunhão vai ser esse bem que foi herdado com cláusula de incomunicabilidade. É comum naquela situação, por exemplo, que o pai ou a mãe querem proteger os filhos e doam para os filhos ou até deixam por herança com essa cláusula de incomunicabilidade para que o filho tenha um patrimônio próprio em prejuízo aqui do seu cônjuge. Tudo bem? Então, o filho ou a filha são casados e o pai e a mãe deixam como herança um imóvel com essa cláusula de incomunicabilidade. O que isso significa? Quando eles falecerem e esse imóvel passar para o patrimônio do filho ou da filha, não vai se comunicar com o cônjuge, aquele patrimônio fica individual para aquele filho ou filha, mesmo que o regime seja da comunhão universal, beleza? Inciso 2º, os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Pessoal, esse fideicomisso é uma situação especial lá do direito sucessório, no caso em que a gente vai ter uma disposição testamentária para prole eventual. A gente vai conversar isso mais para frente, mas qual que é a ideia que a gente tem que ter aqui? Os bens que são gravados de fideicomisso, antes da condição suspensiva, que é justamente a existência dessa prole eventual, esses bens eles não fazem parte do patrimônio daquele que é o fideicomissário. Beleza? Não faz parte do patrimônio dele. Por isso, não pode integrar a meação, porque não é dele ainda. Só será dele se não se realizar a causa suspensiva no prazo. Beleza? Então, vamos tomar cuidado com isso daqui. Tudo bem? A gente vai conversar isso aqui mais quando a gente falar a respeito de direito sucessório. Olha lá, inciso 3º. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou seja, com a organização do casamento, ou reverterem em proveito comum. Então, a dívida que foi realizada, por exemplo, para fazer o casamento, pode ser considerada uma despesa com os aprestos desse casamento. A dívida que foi feita para comprar uma casa, para mobiliar essa casa, que será a casa do futuro casal, também pode ser uma dívida aqui entendida como os aprestos, a organização anterior ao casamento, ou até como proveito comum, né? Depois que o casamento efetivamente foi realizado, ambos irão usufruir do imóvel. Então, essa dívida comunica,
né? Lembra que a regra é que todas as dívidas irão comunicar, mas aqui a gente está dizendo que as anteriores ao casamento, em regra, não comunicam, mas se elas forem de proveito comum ou se forem despesas para a realização desse casamento, irão sim comunicar, beleza? Inciso 4 fala as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Aqui de novo é a mesma ideia, né? A cláusula de incomunicabilidade, só que agora não foi feita por terceiros, mas pelo próprio cônjuge. Então, fulaninho vai casar com a fulaninha, fulaninho resolve dar uma casa para ela de doação antes do casamento, gravada com a cláusula de incomunicabilidade. Nesse caso, o que a gente tem? Vai comunicar esse bem? Não comunica, justamente por conta da existência da cláusula, tranquilo? E aí o inciso 5º vai dizer que os bens referidos no inciso 5 a 7 do 1659. Vamos lá no 1659, 5 a 7. 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. 6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Então, a renda proveniente do trabalho, em regra, não comunica. A gente tem exceção, pessoal. Já temos decisões aí do STJ a respeito do FGTS. Então, o FGTS que ficou lá acumulado, mesmo, né, que seja uma renda proveniente do trabalho pessoal, vai comunicar. E inciso 7, as pensões, meios, soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Então, rendas também provenientes de outras, né, que não só do trabalho, também não irão se comunicar. Beleza, gente? Aqui a gente falou a respeito do regime da comunhão universal. Então, só para a gente fechar, regime da comunhão universal, em regra, tudo se comunica, sejam bens anteriores ou bens adquiridos após o casamento. Independente disso, todos irão se comunicar, exceto se a gente tiver algum bem aqui gravado de incomunicabilidade. Em relação às dívidas anteriores ao casamento, também, em regra, elas não comunicam, a não ser que elas se deem proveito do casamento ou para a realização dos aprestos desse casamento. Enfim, e os bens de uso pessoal e profissional também não vão comunicar, assim como a renda proveniente de salário. Em regra, a gente tem exceção em relação a isso. Beleza? Esse é o regime da comunhão universal. A gente precisa conversar agora a respeito do regime da comunhão parcial. Então, a gente viu agora o regime da comunhão universal, que é um dos regimes de comunhão, ou seja, é um regime que vai ter um bem comum do casal. Então, toda vez que a gente falar de regimes de comunhão, são regimes que têm esses bens comuns do casal, um patrimônio comum do casal, e que esse patrimônio comum estará sujeito a eventual meação ao final desse casamento. Então, o regime de comunhão parcial também é um regime que tem um patrimônio comum do casal. A diferença do regime da comunhão parcial para o regime da comunhão universal é que na comunhão parcial, além desse patrimônio comum do casal, nós teremos patrimônios particulares dos cônjuges. Então, cada um dos cônjuges pode ter um patrimônio particular próprio, ok? Então, no final das contas, se nós temos dois cônjuges, cada um pode ter um patrimônio particular próprio e o patrimônio comum, nós podemos ter até 3 patrimônios diferentes. Lá na comunhão universal, a gente vê que a gente viu, né, que vai ter apenas um patrimônio. Aqui, na comunhão parcial, nós podemos ter até 3 patrimônios diferentes. Beleza? Maravilha. E aí, o que a gente tem que entender em relação ao regime da comunhão parcial? A ideia do regime da comunhão parcial é que tudo que for adquirido onerosamente a partir do casamento comunica, ou seja, vai fazer parte do patrimônio comum. Os bens que vieram antes do casamento fazem parte do patrimônio particular de cada um dos cônjuges, assim como os bens que foram recebidos durante o casamento, mas a título gratuito. Vamos voltar, olha lá. Então, os bens que foram adquiridos onerosamente na constância do casamento comunicam, fazem parte do patrimônio comum, enquanto os bens que foram adquiridos antes do casamento faz parte do patrimônio particular, assim como aqueles adquiridos na constância do casamento, mas a título gratuito, ou seja, doação e herança. Nesse caso, também vão fazer parte do patrimônio comum.
Então, aqui a gente já tem uma diferença crucial do regime da comunhão parcial para o regime da comunhão universal. Na comunhão universal, os bens anteriores ao casamento comunicam, ou seja, faz parte do patrimônio comum. Aqui na comunhão parcial, os bens adquiridos antes do casamento não fazem parte do patrimônio comum, mas sim do patrimônio particular de cada um dos cônjuges, ok? Beleza. Outro detalhe. Na comunhão universal, os bens adquiridos durante o casamento, seja a título oneroso, seja a título gratuito, ou seja uma compra e venda, seja uma doação, seja uma herança, todos eles se comunicam. Aqui na comunhão parcial, não. Se comunicam apenas os adquiridos de forma onerosa, ou seja, mediante compra e venda. Aqueles adquiridos por doação ou herança não se comunicam, ou seja, esses bens farão parte do patrimônio particular de cada um dos cônjuges. Então, vamos pensar uma situação que o cônjuge A se casa com o cônjuge B. O cônjuge B não tinha nada antes do casamento, o cônjuge A tinha um apartamento antes do casamento. Tudo bem? Beleza. Em relação a esse apartamento, a comunicação, bom, apartamento adquirido antes do casamento, se o regime é comunhão parcial, não comunica. A gente já viu que na comunhão universal, comunica. Beleza. Durante o casamento, então vamos lá, o cônjuge A tinha antes do casamento, vou até anotar isso aqui para não esquecer. Vamos lá, o cônjuge A tinha antes do casamento o apartamento de 1 milhão. Beleza. O cônjuge B, antes do casamento, não tinha nada. Então, antes do casamento, ele não tinha nada. Antes do casamento, AC. Beleza. O cônjuge A, depois do casamento, adquiriu por compra e venda um imóvel no valor de 2 milhões. E o cônjuge B, também durante o casamento, adquiriu, mediante herança de seu pai, um apartamento no valor de 3 milhões. Olha lá. Então, o cônjuge A tinha, antes do casamento, um apartamento no valor de 1 milhão. Durante o casamento, eles compraram, né? O cônjuge A comprou um imóvel no valor de 2 milhões e o cônjuge B herdou um apartamento no valor de 3 milhões. O que vai fazer parte da comunhão? O que é comunhão aqui? São os bens comuns. O que faz parte dos bens comuns? Apenas essa compra e venda de 2 milhões, esse imóvel de 2 milhões. Então, em relação a esse imóvel de 2 milhões, a gente vai ter que dividir 1 milhão para um e 1 milhão para o outro. Tranquilo, gente? Eu tô fazendo um esqueminha aqui, que minha letra não é lá essas coisas, né? Não sei se vai mais ajudar do que atrapalhar. Vamos lá, a gente vê aqui, ó. Que bagunça, meu Deus. Eu acho que vocês não conseguem ver. Eu acho que tá saindo ao contrário. Mas beleza. A gente dá um jeito nisso. Depois eu mando um esquema pra vocês. A gente faz na aula de revisão que vai ter agora na próxima semana esse esquema pra vocês. É mais fácil. Tudo bem? Mas até agora a gente conseguiu entender que apenas vai comunicar aquilo que foi adquirido de forma onerosa durante o casamento. Ou seja, esse imóvel no valor de 2 milhões. Esse imóvel que o B ganhou de herança faz parte do patrimônio particular do B. Então, o patrimônio particular do B é de 3 milhões, que é esse apartamento que ele comprou, que ele herdou, perdão, após o casamento. Então, como foi a título gratuito, foi uma herança, não comunica. E o A? Bom, patrimônio do A é aquele apartamento que ele tinha antes do casamento, no valor de 1 milhão. Então, em eventual divórcio, o B vai receber 4 milhões e o A vai receber 2 milhões. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Eu sei que sem ver não é exatamente a coisa mais fácil de entender. Na aula de revisão, a gente vai ter alguns... Por favor, não percam a aula. A gente vai ter alguns recursos que eu vou conseguir escrever isso para vocês. E eu acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês enxergarem, beleza? Aproveitem, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem, já vão juntando todas, né? Já vão anotando, que a gente vai conversar sobre elas também nessa aula de revisão, tudo bem?
Beleza. Ok. Então, a gente já viu aí a característica geral do regime de comunhão parcial. Vamos ver os detalhes agora, que estão previstos lá no artigo 1659. Olha lá. O 1659 vai falar a respeito dos bens que excluem da comunhão, ou seja, que não fazem parte do patrimônio comum do casal. Olha lá. Inciso 1º. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, ou seja, aqueles adquiridos antes do casamento. E os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, ou seja, a título singular, e os subrogados em seu lugar. Pessoal, os subrogados, vocês se lembram o que é, né? Aqueles que substituem aqueles bens. Então, eu tinha um apartamento de 1 milhão antes do casamento. Depois do casamento, vendi esse apartamento e comprei 2 terrenos, cada um de 500 mil. Esses 2 terrenos se subrogaram naquele apartamento que eu tinha. Então, ele também continua sendo patrimônio particular. Beleza? Inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Exatamente esse caso que eu falei para vocês dos terrenos. Inciso 3º. As obrigações anteriores ao casamento. Então, obrigação anterior em casamento, em regra, aqui no regime de comunhão parcial, não se comunica. Inciso 4º. As obrigações provenientes de ato ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então, se um dos cônjuges, por exemplo, atropelou uma pessoa na rua, um terceiro na rua, vai ter que indenizar justamente por ter um ato ilícito aí, né? Ele estava, sei lá, fora do limite de velocidade, que não podia estar, causou danos a outrem. E aí, isso reverte em proveito do casal? Obviamente que não. Isso significa que essa obrigação pelo ato ilícito é apenas de um do cônjuge, não comunica com o outro. Então, não pode, eventual execução, abarcar esses bens que fazem parte da meação. Inciso 5. Os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos da profissão. Inciso 6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. E inciso 7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas. Ou seja, rendas também aqui não entram na comunhão. Ok, beleza. Esses são os bens que se excluem da comunhão. Mas nós temos os bens que entram na comunhão, que está no artigo 1660, olha lá. Entram na comunhão os bens adquiridos, inciso 1º, perdão, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Né? Então aqui, aquela casa, né, aquele imóvel que a gente falou de 2 milhões, que o A comprou depois do casamento, mesmo que esteja só no nome do A, isso não importa, não faz diferença nenhuma. Foi adquirido na constância do casamento, esse imóvel vai ser objeto de meação. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Esse inciso é o que se aplica nos casos da loteria. Né? Então, comprou o bilhete de loteria, ganhou, vai ter que dividir com o cônjuge, casar no regime de comunhão parcial? Vai, por conta desse inciso 2 aqui, fato eventual. Inciso 3º, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos. Então, vamos tomar cuidado aqui. Doação, herança, legado, tudo título gratuito. A regra geral é que foi feita a doação, foi feita a disposição de direito sucessório, não comunica, é apenas daquele que foi agraciado com essa disposição, ou seja, morreu o pai de um, o herdeiro é só aquele que era filho, então ele vai receber. Agora, se no testamento deixou que era para ambos, né, se queria que ambos recebessem, aí entra sim na comunhão, tudo bem? Mas porque foi feita especificamente, expressamente, essa disposição para ambos os cônjuges. Maravilha? Então, 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Então, as benfeitorias que forem feitas na constância do casamento vão entrar na comunhão. Não entra o bem em si, mas entram os melhoramentos, as benfeitorias e, eventualmente, se conseguir comprovar, né, que a existência dessas benfeitorias e que elas foram feitas na constância do casamento, vai ter que ter meação a respeito delas. 5. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Aqui, basicamente, o que a gente quer dizer é a respeito dos aluguéis.
Então, os imóveis, sejam de bens particulares, sejam de bens comuns, como foram adquiridos na constância do casamento, eles serão divididos entre o casal. Tudo bem? Tranquilo, gente? Ok? Então, a gente conversou a respeito dos dois regimes de comunhão, regime de comunhão universal e regime de comunhão parcial. Beleza? Tranquilo? Maravilha. A gente precisa conversar a respeito dos regimes agora de separação. Como eu falei para vocês, nós temos dois regimes de separação. Nós temos a separação obrigatória, lembrar do artigo 1641 e das causas da separação obrigatória, também pode ser chamada de separação legal, perdão. E a separação convencional, que também pode ser chamada de separação total ou separação absoluta. Esse regime de separação total, convencional, absoluta, é um regime escolhido pelo casal. Então, o casal escolhe casar-se no regime da separação, ou seja, eles não querem que nada comunique. E aqui, pessoal, esses regimes, tirando de separação obrigatória que a gente vai conversar sobre a súmula 377, mas o regime de separação convencional ele é muito simples, porque nada vai comunicar. Então, adquiriu antes do casamento ou adquiriu depois, nada comunica. Eu sempre terei dois patrimônios, o patrimônio de um dos cônjuges e o patrimônio do outro. O que um ganhar por herança, por doação ou comprar por compra e venda é dele e só dele. O que o outro também comprar ou ganhar por doação ou herança é só dele. Nada comunica, absolutamente nada. Esse é o regime de separação convencional. A separação obrigatória, por sua vez, era para ser como esse regime de separação convencional. A ideia da separação obrigatória, se vocês lerem no código, ele nem diferencia um do outro, né? Então, lá no capítulo 6, que vai falar do regime de separação de bens, ele coloca tanto separação obrigatória quanto separação convencional. Então, pelo Código Civil, era para ser parecida a forma desses dois regimes. Era para ser como? Que nada comunicasse. Qual é o problema? Na separação obrigatória, nós temos a súmula 377. Por essa súmula 377, o que for adquirido na constância do casamento de forma onerosa irá comunicar. Esse é o entendimento até hoje da jurisprudência. Essa súmula 377 ela é do Supremo Tribunal Federal, mas o STJ aplica ainda hoje essa súmula 377 e divide aquilo que for adquirido na constância do casamento. Então, no final das contas, a separação obrigatória ela está muito parecida com a comunhão parcial, ou seja, aquilo que foi adquirido onerosamente na constância do casamento faz parte da comunhão e vai ser objeto de meação. A gente está tendo algumas mudanças em relação à jurisprudência, mas não é em relação a essa característica do regime, né? Então, aquilo que for adquirido na constância do casamento continua sendo, em tese, partilhado. Mas é em relação à questão da presunção de esforço comum. Então, o regime da comunhão universal, até ficou faltando eu falar isso, mas presume-se que tudo que for adquirido na constância do casamento foi adquirido por esforço comum do casal. Então, essa compra e venda, por exemplo, que foi feita pelo A, no nosso exemplo, né? Então, A comprou uma casa, um imóvel de 2 milhões, presume-se que, então é uma presunção relativa, obviamente, mas presume-se que essa casa foi adquirida com esforço comum, mesmo que todo o dinheiro tenha saído do bolso do A. E por que a gente tem essa presunção? Porque muitas vezes nós temos casamentos em que um dos cônjuges trabalha e o outro não trabalha. Mas o fato do outro trabalhar não quer dizer que ele não tenha obrigações em relação àquele casamento. Então, um vai ter a obrigação de manter financeiramente a família, mas o outro tem outras obrigações, como, por exemplo, cuidado da casa, cuidado com o filho, cuidado dos alimentos, do bem-estar de todo mundo ali da família. Então, a jurisprudência tem entendido que presume esforço comum, mesmo que apenas um deles ganhe o dinheiro efetivamente. Para você desfazer essa presunção de esforço comum é muito difícil, porque você tem que comprovar que aquela pessoa não contribuiu em absolutamente nada para o casamento, e isso
Raramente acontece alguma coisa que aquela pessoa contribuiu para aquele casamento. Beleza? O que o STJ tem mudado em relação ao regime de separação obrigatória é não ter essa presunção de esforço comum. Então, nós temos algumas decisões mais recentes do STJ que estão dizendo que precisa comprovar que teve esforço comum para haver aplicação da súmula 377. Então, se não houver essa comprovação de esforço comum, significa que não vai ter comunhão e não vai ter meação. Mas isso é uma jurisprudência bastante recente que a gente ainda vai ter que ver se ela vai realmente se consolidar nesse sentido, tudo bem? Mas fora isso, a súmula 377 ela tem sido aplicada exatamente como o STF havia editado o seu teor, beleza? Ok? Faltou a gente conversar, então, a respeito da participação final dos aquestos. Onde está? Vamos achar a participação final dos aquestos aqui. Artigo 1672. Qual que é a ideia da participação final nos aquestos? Nesse regime, nós temos durante o casamento um regime de separação, ou seja, nada comunica, cada um trata do seu patrimônio individualmente. Mas a partir do momento que a gente teve a dissolução, nós vamos ter a partilha dos aquestos. O que são os aquestos? Aquilo que acrescenta. Então, esse regime ele se diferencia da comunhão parcial, porque aqui a gente não vai fazer qualquer tipo de divisão das dívidas. Né? Então, no regime da participação final dos aquestos, a gente só divide aquilo que acresce ao patrimônio, aquilo que sobeja ao patrimônio. Então, no momento da dissolução, a gente vai ver quanto que a pessoa ganhou de patrimônio. Então, vamos supor que o cônjuge A, por exemplo, no momento que ele casou, ele tinha um patrimônio de 1 milhão. No momento da dissolução do casamento, o patrimônio dele era de 2 milhões. O cônjuge B, por sua vez, no momento do casamento, tinha um patrimônio de 0. No momento da dissolução do casamento, tinha um patrimônio de 4 milhões, ok? Então, cônjuge A, antes do casamento, 1 milhão, no momento da dissolução do casamento, 2 milhões. Cônjuge B, antes do casamento, 0, no momento da dissolução do casamento, 4 milhões. Beleza. Em relação ao cônjuge A, quanto que acresceu? Bom, o patrimônio dele passou de 1 para 2, acresceu 1 milhão. E do cônjuge B, que passou de 0 para 4, quanto que acresceu? 4. O que eu tenho que dividir? O que acresceu. Ou seja, o 1 milhão que acresceu no patrimônio do cônjuge A, eu tenho que somar com os 4 milhões que acresceram no patrimônio do cônjuge B. Quanto que eu tenho de aquestos? Então, 5 milhões de aquestos. Ou seja, cada um deles tem que ficar com 2,5 milhões de aquestos. Beleza? A gente vai ver mais exemplo a respeito disso quando a gente for na nossa aula de revisão, que fica mais fácil para vocês enxergarem, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam agora é que aquestos é aquilo que sobeja o patrimônio, aquilo que aumenta o patrimônio, aquilo que acresce. Beleza, gente? Deem uma lida em todos os artigos aqui referentes aos regimes de bens. Na próxima aula a gente vai fazer justamente uma revisão disso aqui tudo e retirar eventuais dúvidas, tá? Eu vou deixar ainda na plataforma para vocês na segunda-feira, tanto para a turma do 7º-C quanto do 7º-A, uma provinha. Então tomem cuidado com esse questionário. O que eu quero com esse questionário, pessoal? Não é para prejudicar ninguém, não é para tirar ponto de ninguém. Muito pelo contrário, o que eu quero é justamente que vocês façam esse questionário até a próxima aula, né? Então não é de segunda-feira, de quinta e de sexta, para que eu possa avaliar se vocês entenderam essa parte da matéria. Eu sei que, né, diante de tudo que aconteceu com as questões da Covid, a gente tem que sair meio em cima da hora, parar de ter aula e tudo mais, eu sei que pode ter ficado faltando alguma coisa. Então, eu quero justamente que vocês façam isso para eu poder ver o nível que vocês estão e para eu ver se eu preciso aprofundar mais nessa aula de revisão ou se eu posso passar a revisão um pouquinho mais rápido e a gente já ir para a próxima matéria. Tudo bem? De resto, espero que seja tudo bem com vocês.
Então não se esqueçam de trazer as dúvidas. Então a aula de quinta-feira, ela era uma aula ao vivo, não vai ser aula gravada, ok? Lá no Microsoft Teams, vocês viram que a reitoria mandou para vocês algumas recomendações de como que tem que fazer, como não tem que fazer. Então olhem, observem, porque quinta-feira já é, quinta-feira pro sétimo A, sétimo C, perdão. Quinta-feira pro sétimo C já vai ser essa aula ao vivo, tudo bem? Então a gente vai ter contato direto, a gente vai poder sanar essas dúvidas e revisar toda essa parte da matéria que talvez possa ter ficado faltando algum detalhezinho. Tudo bem? Então, beleza, pessoal. Espero que estejam todos bem e até semana que vem. Um abraço.